17 horas e 43 minutos. FAMA, Fundação Ambiental do município de Araranguá, dirigida pelo engenheiro agrônomo o Luiz Leme. E se nós observarmos aqui na Avenida Engenheiro Mesquita, bem aqui na frente do Sul Notícias, da Alô Brasil, da IES Outdoor, enfim, da Sul Construções, aqui próximo da Ponte da Barranca, que virou entrada e saída do município de Araranguá, ali, aqui nesse trecho da avenida tinham árvores, que são os jamelões. E aí ontem a Secretaria de Obras, né, acabou retirando essas árvores daqui, obviamente com autorização da FAMA. E aí nós já lembramos dos jamelões, lembramos dos pinos eliotes, lembramos, que mais? Dos eucaliptos, que também não podem no perímetro urbano. Agora tem outras árvores aí também, que eu conheci hoje, uma exótica aí, que para mim é novidade, a espatódia. Espatódia, isso espatódia. Mesmo. Tem aqui em Araranguá. E ela é venenosa. Ela mata beija-flor e de acordo com... sabe que é tão séria a situação que já virou lei em nível de Santa Catarina esse ano, lá na Assembleia Legislativa, porque bilhões, eu não estou falando milhões, de abelhinhas já morreram por causa dessa árvore. Ela mata beija-flor, outros insetos e a abelha. E nós sabemos da importância da abelha. 70%, ô Luiz Leme, tu sabe mais do que eu, 70% do que se come no planeta Terra, 70% do que nós consumimos, seres humanos, passa pelo trabalho das abelhas. 70%. E aí uma árvore dessa que veio da África, eu acho, né? Isso. Essa veio da África, que tem aqui em Araranguá e vão ser retiradas também, mata os beija-flores, os passarinhos, as abelhas e outros insetos. Então ela é nociva, é porque ela não é daqui. Então os jamelões estão sendo tirados, essa também. Boa tarde, diretor Luiz Leme. É bom sempre esse tipo de esclarecimento para as pessoas, né? Seja bem-vindo. Boa tarde, né? Boa tarde a todos que nos ouvem e que nos veem também, né? Interessante, né? E aqui nós estamos aqui realmente para explicar algumas situações relacionadas às exóticas, que não é nenhuma nem duas, são várias, umas com um tipo de problemas, né? Outras com outros. Como você iniciou pela fala do jamelão, então a gente vai falar... Aqui na frente eram jamelões. Jamelões, né? Também o jamelão é da Índia e a espatódia é da África. Então, as exóticas, normalmente, elas causam alguns transtornos. Temos também o eucalipto, quando plantado comercialmente, então ele é uma madeira maravilhosa porque ele vai substituir o uso da madeira nativa. Então, o reflorestamento do eucalipto numa área rural é uma situação, mas na área urbana ele também se torna perigoso, porque ele cresce muito, ele pode eventualmente atrair raios, pode cair em cima de uma casa, da rede elétrica, pinos e eucaliptos. Então, com relação à legislação, eles são proibidos na área urbana do município e dessa forma eles também devem ser cortados na área urbana. Mas assim, a questão do jamelão é uma história antiga, né? Porque eu estou na prefeitura há 22 anos e assim, há uns 20 anos atrás, ou 18 anos atrás mais ou menos, a gente já recebeu abaixos assinados para retirada dos jamelões, né? Então, a Engenheiro Mesquita mesmo, mas não aqui nesse trecho aqui em frente à rádio, mas ali para cima da 7 de setembro para lá, da 15 de novembro para lá, vários moradores se reuniram para já fazer um abaixo-assinado porque eles não aguentavam mais a sujeira dos jamelões, as raízes estavam levantando meio fio, os frutos sujavam a calçada, sujavam tudo, as folhas entupiam bocas de lobo, as calhas das casas, porque quando venta joga essas folhas para longe, né? E sem contar outros problemas aí de infiltrar na rede de pluvial e buscar também a fossa e sumidouro das casas, né? Eu dei lendo sobre o jamelão, é uma árvore oriunda, como disse o engenheiro Luiz Leme, da Índia. Então, lá na Índia não tem tanta riqueza hídrica como tem no Brasil. Então, ela se adaptou à natureza. Então, ela tem raízes grossas e bastante extensas e profundas, porque ela vai buscar água, ela precisa de muita água. Aí arrebenta com tubulação da rede pluvial, estoura meio fio, calçada, faz sujeira. Ela não é daqui. Alicerce de muro, ela levanta, então o pessoal costuma plantar às vezes na beira do muro, e aí suja também o terreno do vizinho, levanta o alicerce do muro, racha o muro. Isso. Para ter uma ideia, lá em Goiás, eu assisti na televisão, Goiânia.
O Cine televisou matéria em nível nacional, muitas pessoas devem estar ouvindo, e é bom lembrar da matéria, lá em Goiânia deu um bafafá tremendo também para tirar os jamelões, né? Lá eles apostaram nessa árvore há anos atrás como uma árvore apropriada para a arborização urbana, mas em função de Goiânia ser uma cidade muito desenvolvida e praticamente ser asfalto, né? Certo. E o asfalto com gemelão e chuva é um casamento perfeito para escorregamento, para deslizamento de carros, motos e pedestres, né? As pessoas iam atravessar a rua e tomavam tombos, né? Então, acidentes eram em todos os níveis. Era com choques de veículos, motociclistas caindo da moto, pessoas escorregando, pessoas idosas principalmente, né, tomando tombos. Então, isso aí tudo tem que ser evitado, né? Certo. Então, então é um assunto que não é de agora, como disse aqui o diretor da Fama, o engenheiro Luiz Leme. Então, esse trabalho de corte dos jamelões, e na realidade, mas quem trouxe o jamelão para o Brasil? Ele veio através dos portugueses. Né? Naquele período lá, os portugueses trouxeram essas árvores de outros continentes. Nesse caso, veio lá da Índia. Índia fica na Ásia, né? Isso. E esse outro que nós vamos falar aí agora, da espada, África. Veio da África. Espatódia. Também veio pelos portugueses. E não são árvores nativas, são exóticas. Elas foram importadas e não tem nada a ver com o nosso solo. E vocês estão substituindo, né? Isso, vai ser substituído. Até já existe um processo licitatório para o corte dos jamelões. Está previsto também das casuarinas, que é outra espécie que a gente casuarinas? Isso, as casuarinas elas dão mais lá na beira da praia. É aquele tipo pinheiro, né? Tipo, parece um pinus, mas não é da família do pinus, né? Tinha aqui umas no centro aí também. Tinha na Avenida 15 de Novembro, em frente ao colégio ali. Casuarinas. E foi feita uma erradicação também há uns 15 anos atrás. Tinha enormes pés de casuarinas ali. Na época também chocou alguns moradores, mas a gente sabe, né, aquela árvore... De onde é que veio casuarina? Ela também acho que é da Austrália, alguma região assim, você vê. Então, a gente procura agora, remediando com plantio de nativas, né, intercalando... Ele já foi recuperado, o que tem lá? São coqueiros agora, né? Assim, o coqueiro é nativo nosso, né? Então, mas ali na 15, onde tinha as casuarinas, que foram todas retiradas, são gerivás, hoje já estão grandes. Gerivás bonitos, que é uma planta ornamental e bonita, e é nativa nossa, e no caso, então, ali a gente começou também no trecho onde que foi feito o abaixo-assinado, ali em cima, próximo ao cerealista Almeida, foi intercalado já há uns 2 anos atrás, IPs. Certo. E agora está no momento, então, também de retirar aqueles jamelões para que os IPs possam desenvolver, porque o jamelão está sombreando os IPs e a raiz também está concorrendo por água e nutrientes, tem toda essa problemática, né? E eles lá também estão levantando, os jamelões estão levantando o meio-fio naquele trajeto, certo. Que no caso ainda é de pedra, né? É um dos meios-fios mais antigos ali da Engenheiro Mesquita, porque aquele trecho ainda é lajota. Certo. Existe, então, acho que uma possibilidade futura de estarem trocando os meios-fios e, de repente, daqui a trocar a lajota futuramente por asfalto, né? Porque é a área central do município, ali, de repente, pode ser que isso seja feito. Mas lá no Arroio tem casuarina ainda, né? Em alguns loteamentos lá tem um número expressivo. Em ilhas. Então, o que acontece? Lá nas casuarinas, existe uma recomendação do Ministério Público Federal para todo o litoral. Olha só. Né? Para que os municípios removam. Alguns já fizeram a sua parte, né? E a Araranguá, então, também vai começar a fazer a sua. Uma orientação do Ministério Público Federal para a retirada das casuarinas nas áreas da União de Preservação, as dunas frontais, né? E, eventualmente, então, depois, aquelas casas que têm a espécie, individualmente, cada proprietário tem que depois promover a sua retirada, né? Tá, mas nesse caso dos cortes dos jamelões que continuam acontecendo e irão continuar acontecendo, se bem que a repercussão não foi estrondosa, eu acho que as pessoas já assimilaram a necessidade dessas substituições, porque o ipê amarelo, que além de ser símbolo da cidade de Araranguá, é uma árvore lindíssima, maravilhosa, se planta agora que uns 2 anos já está florindo e é nativa, não faz mal nenhum para a nossa terra, nada. Né? Aquelas da Rua do Fórum foram plantadas há uns 5 anos ou um pouco mais, e elas foram plantadas com 2 metros de altura, 1,80 m, e agora estão já todas floridas ali do Café Brasil indo em direção ao Fórum. Né? Ali foram trocados 5 jamelões naquela ocasião, sabe? Onde houve muita queda de pessoas e acidentes, batidas de carro. Isso. Porque os carros freavam ali asfalto e não conseguiam parar. E aí um se chocava com o que estava na frente, né? Então foi quase similar ao que eu vi lá em Goiânia.
E nesse trecho aqui da Avenida Engenheiro Mesquita também é uma curva, bem aqui na frente da emissora aqui. Tá certo? É uma curva. E ali, nessa curva, vinham ônibus, né? Veículos grandes como ônibus e caminhões, ficavam também completamente sem visão, os galhos enormes, e estavam ocasionando, inclusive, possibilidade de acidente. Isso. Já estavam acontecendo. Imagina, então, se esses jamelões são mantidos até a época da frutificação, né? Tem como. Então, provavelmente pelo trânsito intenso que existe aqui agora, porque antigamente, antes da ponte, era bem que como se fosse uma rua sem saída, era um canto mais de baixa velocidade, né? E agora, então, aí começa a época das chuvas agora, final de setembro, junto com a frutificação do jamelão, a gente vai estar evitando um monte de acidentes aqui, né? Bem nessa curva aqui. Com certeza. Então, explicado o corte dos jamelões que continua acontecendo e em outros locais também irão acontecer. O Luiz já disse aqui, eucalipto, Pinus Eliote, não pode no perímetro urbano. Se por A ou por B você tiver essa árvore ou essas árvores em casa, também não pode pegar uma motosserra e sair cortando. Tem que pegar autorização na FAMA, né? No caso específico de exóticas, o que vai acontecer? A FAMA vai orientar bem certinho, porque elas até são passíveis de cortar sem a autorização, porque são exóticas. Mas precisa ter o cuidado necessário, porque se elas estão próximo da rede elétrica, tem que pegar, às vezes, uma autorização inicial para que, no mínimo, seja podado na altura mínima para depois fazer o corte, né? Porque aí a Celesc também tem que, muitas vezes, ser informada para que não haja um risco que atinja a rede elétrica. Tem que ser para o pessoal habilitado. Claro, né? Claro. Então, olha só, pinos, eucalipto, jamelões, qual é que tu falou aí? Casuarinas. Casuarinas, e agora temos uma nova árvore exótica, que não é nova, porque ela já tem por aí tudo, inclusive aqui em Araranguá, e elas também serão substituídas, até porque, né, de olho na notícia, plantio dessa... Só para vocês terem uma ideia, o plantio dessa árvore exótica, que é a espatódia, lembra espada, espatódia, né? O plantio será proibido em Santa Catarina. Vamos Será não? Já é. Já é proibido. Vamos ouvir a matéria da Assembleia Legislativa que trata desse assunto para vocês também receberem informações mais consistentes sobre a questão ligando essa árvore. Os deputados votaram em plenário 3 mensagens de veto encaminhadas pelo governo do estado. Eram projetos que haviam sido aprovados anteriormente pelos parlamentares, mas que não tiveram o aval do executivo, principalmente por vício de iniciativa. 2 vetos foram mantidos e um deles rejeitado, garantindo assim a transformação do projeto em lei. A proposta, de autoria da ex-deputada Ana Paula Lima, proíbe a produção de mudas e o plantio da árvore conhecida como espatódia ou bisnagueira. O veto era parcial, referente à produção de campanhas publicitárias e à fiscalização da aplicação da lei. O deputado Fabiano da Luz foi o relator da mensagem de veto na Comissão de Constituição e Justiça e defendeu a transformação do projeto em lei. A proibição do plantio desta planta é justamente porque ela é tóxica e ela mata abelhas e insetos. E nós já perdemos em Santa Catarina mais de 1 bilhão de abelhas que morreram. E o governo vetou esse projeto baseado num parecer do Instituto do Meio Ambiente. Só que o parecer do Instituto do Meio Ambiente é justamente favorável à proibição do plantio desta muda, desta planta que é africana no território catarinense. Por esse motivo que o nosso parecer foi pela rejeição ao veto e foi aprovado no plenário. São espatódia ou bisnagueira, que veio pela ação dos portugueses no descobrimento do Brasil e se espalhou pelo país todo. Tem por aqui também, né? Tem bastante, né? Tem bastante. Tem sim, tem ali na frente de uma escola de inglês aqui bem próximo na Padre Antônio Luiz Dias. Padre Antônio Luiz Dias. Com o Regimento Barriga Verde. Tem 2, uma em cada esquina. É mesmo? É, sim, tá ali. Só que ela já frutificou, então ela já fez o dano esse ano, né? Uhum. Ela é uma planta que floresce agora, mês de julho. E ela tem uma flor bonita. É muito ornamental, ela bonita. É muito chamativa. Até se tiver condições de botar alguma foto, achar no Google ali, de repente, né? E botar para o pessoal que está assistindo... acabar vendo, né, de repente, né? Mas é só o pessoal digitar ali no Google para saber como é que é a planta, né? Põe lá espatódia, né?
Espatódia ou bisnagueira, que vai aparecer a imagem e realmente vai ver que ela é atrativa para insetos, é uma flor bem exuberante e que pelo tamanho dela não atrai só abelhas, atrai também beija-flores, né? Claro. Aliás, falando disso, como é que é o nome daquele mercado que tem a rua... Amaro Pereira? Amaro Zé Pereira. Vai em direção ao trevo das praias, passa a TV Sul Catarinense, passa a entrada do Hospital Regional, logo assim tem um quebra-mola, na descida já tem um mercado, um pequeno mercado. Não lembro do nome dele. Ali tem tem uma que o cara tem depoimento que já morreram vários beija-flores ali. Os bichinhos vão lá na flor, como ela é venenosa, João, os passarinhos morrem. Ele disse o seguinte, ele relatou para mim que normalmente o que ele nota é que são os novinhos, os que não têm experiência ainda, né, os filhotes, quando chegam, são pequenos beija-flores, né? Porque às vezes, de repente, com a idade, o bichinho pega a experiência e já sabe que não pode, mas os novinhos, né, quer encarar aquilo e acaba, coitadinhos, que é a natureza, né? Até o bichinho pega experiência, aquela ali não dá para chegar perto. Mas os pequenotes não entendem do assunto, Entendem do assunto, vão, né? Infelizmente. Mas agora, ali também já foi solucionado, porque eles estão calçando a rua e a árvore já, praticamente, se não foi removida, vai ser removida em seguida. Né? Então, a espatódia ou a bisnagueira, essas também serão retiradas. Como é que fica isso? O que a gente está fazendo, né? A gente vai seguir a mesma sistemática do jamelão, o que tiver em área pública de domínio do município, né? A gente vai aos pouquinhos ir retirando, só que fica na consciência das pessoas, assim, de já procurar também, quando tem no seu pátio, na sua casa, se elas tiverem alguma dúvida, que liguem na Fundação de Meio Ambiente, na FAMA, né? Depois eu posso até deixar o telefone ali ao final, mas que elas então procurem também fazer a sua parte, porque na verdade a gente encara isso como uma substituição, uma necessidade de tirar uma planta exótica que está causando risco e substituir por uma planta nativa, que pode ser ou frutífera ou então uma ornamental, no caso do ipê amarelo, que é bonito, mas tem o ipê rosa, tem o ipê branco, tem o ipê roxo, e tem outras plantas menos agressivas, não agressivas, que poderiam estar atraindo pássaros sem prejudicá-los, atraindo as abelhas, e elas vão sair dali e vão conseguir fazer o seu melzinho sem risco nenhum. Mas tu viu a quantidade de abelha que morreu no estado por causa dessa árvore? Isso é mais de uma estimativa, né? Mas você pode botar também... Mais de 1 bilhão. Que de repente pode ser até mais, né? A gente não sabe, né? Tem às vezes o comprometimento também de outras coisas que fazem, né? Assim, não só em Santa Catarina, como a nível geral de Brasil e de mundo, é a questão dos agrotóxicos também, né? Então isso também é um outro peso forte que tem contra a abelha, infelizmente, né? É verdade. Mas se a gente puder ir diminuindo essa pressão, de repente ainda vai sobrando algum espaço para ela poder se alimentar de maneira correta. Então a pessoa procurando plantar árvores frutíferas ou ornamentais, mas que não tenham risco, ela vai estar atraindo tanto abelhas como pássaros silvestres, nativos aí, e vai ajudar bastante, né? Tá certo. Então, o trabalho continua para e passo. Não vai ser uma coisa, vamos cortar tudo, vamos fazendo. Vamos fazer na medida do possível, porque até nesse momento agora, por exemplo, a gente chegou numa época que fica difícil identificar a espatódia. Ela recém terminou a florada dela, pode ser que existe alguma temporona ainda que esteja com a flor. Então, para conhecer a árvore, muitas vezes tem que ser alguém que experiente, o biólogo, agrônomo, ou mesmo alguém que seja do trato assim, com plantas, né? Algum paisagista, alguém assim, dos antigos, né? Que conhece tudo quanto é planta. Se não vem à tona isso, passa batido. Hein? Mas a gente, então, se for o caso da pessoa querer a confirmação agora, após florescimento, a gente eventualmente pode ajudar. Ela nos chama, será que essa aqui que eu tenho em casa é espatódia? Ela pode nos chamar e a gente pode ir lá, porque a gente pode conhecer só pela folha, né? Claro. Então, e é uma árvore que talvez lá na África ela tenha a utilidade dela, né? Isso, talvez lá ela África seja... ela tenha. Para nós aqui, já não serve. Já não serve, Já né? não serve. Pode ser que no cantão que ela vive lá, ela não vai, porque... De repente, naquele canto, as abelhas não vão, ou sei lá o que acontece. Né? Eu fiz a afirmação, talvez lá na África ela seja... Não. A gente não ela sabe. Ela tem um habitat natural dela. A importância né? dela no habitat dela. Para alguma coisa ela serve no habitat, mas aqui não. O problema disso, de exóticas, né, de maneira geral, é tanto na parte vegetal quanto na parte animal. É sério, porque as pessoas levam plantas e animais de um lado para o outro e não medem as consequências. Né? A gente tem aqui na nossa região
que é um animal nativo, por exemplo, da Bahia, que hoje ele está aqui em Santa Catarina, que é aquele saguizinho que os caminhoneiros traziam, ele está por todo o litoral catarinense. O sagui veio da Bahia? Veio da Bahia. Não é um bicho da nossa região, então? Não, e ele não tem um inimigo natural para ele. O que ele está causando problemas sérios aqui, né, na fauna, de desequilíbrio, ele não tem inimigo natural e ele está comendo, quando ele tem fome, ele pega até ninhos de passarinhos e come os ele ovos. Vai embora. Então, olha, tem uma quantidade expressiva de sagui ali naquela preservação do Belizone, lá no Morro da Cruz. Aliás, ele já ali a saguizada do Morro da Cruz, ele já frequenta, inclusive, as casas das pessoas. Ele já tem até horáriozinho, já deixam a comida para eles ali. Eles têm horário de comer. Assim, estão virando urbano o sagui do Morro da Cruz. Lá em Florianópolis estão fazendo uma pesquisa muito interessante nesse sentido e realmente eles até pedem para não alimentar os bichos. Não alimentar, que alimento? Pois é, adianta, mas lá também, né? Então, muitas vezes não está por dentro da situação. É que eles são bonitinhos, né? Olha, mas são bonitinhos. Mas você vê, então, é aquela história de você tirar um animal do seu nicho, lá do seu lugarzinho, levar para outro e... Então, uma vez também levaram um aguapé daqui lá para os Estados Unidos, lá não sei aonde, e aí essa planta lá eles não tinham conhecimento, e ela fechou todo o curso d'água e trancou tudo, e passaram um trabalhão para... tirar do rio lá a planta. Acharam que ela ia resolver o problema, mas ela dificultou toda a navegação e deu um trabalho medonho e gasto, né? Então, quando as pessoas começam a levar planta de um lugar para outro, bicho de um lugar para outro, nós temos aqui um problema sério do javali. A gente está falando só em plantas exóticas, mas animais exóticos. O javali, aí no Rio Grande do Sul, e mesmo aqui por perto em algumas regiões, ele pegou e ele escapou dos cativeiros. E está dando um problema sério agora. Tem bandos de javali selvagem que fazem um estrago e eles atacam o ser humano também. Atacam, então. Agora ainda bem que as plantas não atacam a gente. Mas agora liberaram uma quantidade de caça agora no javali. Para poder dar uma controlada, que perderam o controle. Mas assim, até existe um problema sério. Às vezes o caçador que mata um javali, ele tem que ser consciente que ele pegou a autorização para aquilo, mas daqui a pouco não tem javali, ele vai... Se ele estiver matando um animal silvestre, ele está incorrendo em crime, né? Então tem que ter... Tem que ter autorização daquele número, determinada região, tem um limite de caça, mas entendem as autoridades que é necessário. Isso. Lá, os Estados Unidos, lá, eles caçam um javali até de helicóptero. Eles saem um cara pilotando um... Onde é que veio o javali? O javali, acho que veio da África, ou veio de uma... Não sei, acho que da Europa, de algum canto lá. Que a gente vê aqueles filmes do o João disse que é de Madagascar, que ele é amigo do Timão. O Pumba e o Timão. Mas é da África, deve ser do Madagascar. Mesmo, não duvido que é daquela ilha lá pode mesmo. Pode ser que é dali mesmo. É verdade, por que não? Então, essa questão até de exóticas, se as pessoas quiserem saber, no site do IMA, se a pessoa digitar no Google exóticas, né? A palavra IMA, que é Instituto do Meio Ambiente, e botar a palavra SC, que é para dar mais, que é Santa Catarina, aparece a página lá do IMA, que vai dar direto na página de toda a listagem de exóticas, de plantas e animais, que, né, se a gente vê também a questão... A gente tem a amendoeira, então, que é uma outra planta que veio também lá do outro lado do oceano, que tem muito ali, principalmente no Nordeste, né? E é uma planta que está no rol das plantas que devem ser evitadas também de plantio, né? A goiabeira, quando ela é largada assim num canto, num pasto, num potreiro, ela também é uma planta muito vigorosa de multiplicação. Ela também está no rol das exóticas. Tu falou de uma agora que o João estava conversando. Amendoeira? Amendoeira, então. Essa amendoeira é a sete copa, né? A amendoeira. Ela larga aquelas folhas largas. E lá no clima do Nordeste ela praticamente não larga folha porque é muito quente, mas aqui no sul do Brasil, chega no inverno, ela praticamente fica só no tronco, ela larga todas as folhas. Nós temos aqui no canto da praça, né, perto da rodoviária, e a folha dela é um alto potencial de entupimento de boca de lobo, né, de trancar aquela trama de folhas quando chove e carreia para dentro da boca de lobo. Quando fizeram isso não tinha noção nenhuma, né? Não tinha noção. Quando plantaram essas árvores todas para aí, eram com a intenção de deixar a cidade mais bonita, ornamentar tal e coisa. Não tinha a menor noção do que seria a planta, né? Por exemplo, essa da bisnagueira aí, ó.
Ninguém tinha noção mas que a matava. flor dela é bonita. É bonita, chama atenção, mas depois com o tempo foram fazer estudos e foram percebendo que encontravam várias abelhas mortas, o mesmo pássaros e beija-flores mortos ao lado da planta, né? Aí foi que eles foram confirmando essa situação e culminou com essa lei agora que foi aprovada no início do ano. 18:09, né? Secretaria de Obras já está afiando as motosserras para o trabalho, diz a secretária de Obras aqui, que é o engenheiro... Não, mas na verdade, assim... o Guilherme Perucchi está te mandando um abraço. Sim. Foi feito um trabalho inicial aqui pela Secretaria de Obras para amenizar uma situação de risco, porque eles estavam trabalhando ali com a recapeamento aqui do asfalto, né? Recapando, né? E também existia o risco depois, em seguida, já florescer esses jamelões e como o trânsito é intenso. Mas, na verdade, a licitação foi feita para terceirizar, porque é um volume muito grande de jamelões que existem na cidade. Certo. Quase 100 jamelões na área assim, pública. Quase 100. Por aí, nessa faixa. Então, isso aí ia envolver muito a Secretaria de Obras. De repente, o Guilherme não ia conseguir depois estar fazendo o serviço normal que ele teria que fazer. Então, ele só fez aqui um paliativo inicial, porque aqui realmente os caminhões e ônibus estavam com risco aqui de estar colidindo. No fazer a curva, você sabe que caminhões agora são cada vez os baús mais altos e os ônibus de turismo também são grandes, são maiores e são mais altos. E a rota deles aqui fazia com que eles fossem se afastar do canteiro central e podiam causar um acidente no trajeto aqui. Bem, a pessoa dá um acidente aqui na frente da rádio, que transtorno, né, Elias? Então, notícia a gente retribui o abraço ali para o Guilherme, né? E aí esperamos que ele continue a fazer o trabalho dele. E vamos deixar então os jamelões agora para o processo licitatório que vai ser em seguida, que aí uma empresa especializada... Mas vocês cortaram, as árvores foram cortadas bem baixo. Corte raso. Mas não foram destocadas, estão ali os troncos. Ele morre igual? Morre. O que vai acontecer? Se deixar ali vir a brotação, mas ela ainda vai demorar, né? Assim, aí deixasse vir ali uma brotaçãozinha e deixasse 5, 10 anos, ela ia virar de novo do jamelão, mas a intenção não é essa. Agora é realmente ir passando ali e cortando os brotos. Chega um momento que ela seca, né? Porque daí ela não consegue mais ter a nutrição, a fotossíntese para estar fazendo. Aí as raízes vão começar a secar. Ela morre. Ela morre, né? Muito bem. 18:11, diretor Luiz Leme, muito obrigado pelos devidos esclarecimentos. Só mais uma última pergunta. Está vindo aí o Castra Bus? Sim, o Castra Bus é aquele projeto de castração que agora retoma a sua função. A gente teve uma falha agora, né, de um mês, mas que a partir do final do mês agora até o final do ano, temos um final de setembro, final de outubro, final de novembro e início de dezembro por causa das festas de fim de ano, então a gente não vai deixar para fazer a última lá. Então vamos pegar ali com afinco aí para poder ir minimizando essa situação dos animais de rua aí que estão proliferando. Aí vai ficar temos as parcerias aí das ONGs, né? Da Bom para Bicho, outros voluntários independentes que também são parceiros e pegam junto, né? E o trabalho da Flávia lá que sempre comanda com tranquilidade, com objetividade, para que realmente a gente consiga atingir os objetivos. 18:12. Um abraço, o diretor Luiz Leme, e volte sempre. Eu agradeço, fica o meu abraço a todos e as pessoas que tiverem dúvida com relação às exóticas, que liguem para o 3903-1879, ok? Muito bem.